Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, sem perda de tempo. Marcos capítulo 1. Marcos, evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 27. Marcos capítulo 1, versículo 27. Está escrito assim a palavra de Deus. Quantos já acharam? Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus, versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Amém? Sente, mas sente dando glória a Deus, aleluia. Meus irmãos amados em Cristo Jesus, abrindo as pairagens bíblicas sagradas, abrindo a palavra de Deus, Jesus no seu ministério terreno, Jesus aonde percorria, meu Jesus fazia proezas, fazia milagre, onde meu Cristo percorria as comunidades, percorria esse planeta, as aldeias, a circunvizinha, a notícia era notória, a notícia de um homem 100% Deus, 100% homem. Ele se fazia presente no ambiente, ele se fazia presente na casa, ele se fazia presente nas ruas, ele se fazia presente no ambiente. A Bíblia diz que quando Jesus chega em Cafarnaum, Jesus chega numa cidade por nome Cafarnaum. Quando Jesus chega nessa cidade, a notícia começou a percorrer todo canto. A notícia começou a percorrer pelas vizinhanças, pelos amigos, pelos vizinhanças distantes. De repente, a multidão começou a aglomerar a cidade. A multidão começou a aglomerar o ambiente, porque Jesus ele se fazia presente. Ou seja, a fama de Jesus era que aonde ele chegava, todo mundo ficava sabendo pelas proezas que ele fazia, ficava sabendo pelas maravilhas que ele operava e o poder que tinha Jesus, que ele fazia milagre. Quando Jesus chega em Cafarnaum, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jesus se encontra com um endemoniado, com um espírito imundo. Esse espírito imundo era o moço possesso pelo espírito maligno, pelo espírito imundo. Quando Jesus chega naquele ambiente, Jesus se aproxima daquela cidade, Jesus se aproxima daquela comunidade, e a Bíblia fala que entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo eles à sinagoga, ali ensinava, maravilhava-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Quando Jesus chega naquele ambiente um moço possesso, moço pelo espírito imundo, quem está nos parentelas, os familiares, sabia da notícia, sabia que Jesus estava no ambiente. De repente apresentaram a Jesus um moço endemoniado, apresentaram a Jesus um moço possesso pelo espírito imundo. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jesus se aproxima ali, olha para quem possesso, meu Jesus coloca as mãos sobre ele, o espírito imundo se retira na hora da presença de Jesus de Nazaré. O que entendo aqui, meus irmãos? A presença de Jesus no ambiente não tem demônio que resiste a glória e a unção dele. Ou seja, Jesus. quando Jesus chega nesse ambiente,
milagre se encontra na cidade de Cafarnaum. De repente todo mundo começou a trazer os enfermos, todo mundo começou a trazer o demoniado, todo mundo começou a trazer os paralíticos, todo mundo começou a trazer os enfermos. Quando Jesus colocava as mãos, o milagre acontecia na hora, pelo poderio, a glória de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Imagina comigo, pastor Antônio Soares, a vizinhança abrindo as portas, vizinhos abrindo as portas, começando a ouvir aquele alvoroço, começando a ouvir os passos da multidão andando em Cafarnaum, os passos da multidão caminhando em Cafarnaum. Todos comentavam entre si: ele está em Cafarnaum. Ele quem? Jesus se encontra em Cafarnaum. Quem é esse Jesus? É aquele que andou sobre as águas. Quem é esse Jesus? É aquele que ressuscitou Lázaro. Ele se encontra em Cafarnaum. Aleluia. Interessante que no versículo 27, todos se admiraram ao ponto de perguntarem: o que é isso? A multidão começou a comentar entre si: o que é isso? Que doutrina é essa? Que mensagem é essa? Quem é esse homem? Que palavra de autoridade que esse homem prega e acontece milagre? Quem é esse Jesus? Quem é esse homem? E a multidão começa a olhar um para o outro. Esse se chama Jesus de Nazaré. E a multidão olha um para o outro. Esse se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu nessa noite eu quero te apresentar o homem chamado Jesus de Nazaré, aquele que veio do céu para a terra, aquele que se desvaziou da sua glória, aquele que é 100% Deus, 100% homem. Aonde ele chegava, Jesus fazia milagre na cidade. Queridos, versículo 28. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Por quê? Quando Jesus fazia milagre, quando Jesus repreendia o espírito imundo, quando Jesus curava um leproso, Jesus se aproximava daquele leproso e falava assim: olha, não diga nada a ninguém, mas vai te apresenta para o sacerdote. Glória a Deus. Mas o que acontecia, querido? Quando Jesus falava: olha, não fala nada a ninguém, sabe o que acontecia? Quando Jesus curou aquele cego, aquele leproso, eram muitos milagres que Jesus fazia. Glória a Deus. Se fosse uma resistência na palavra de Deus, não caberia as proezas, os milagres que Jesus fazia. Sempre Jesus falava assim: olha, não fala para ninguém. Mas aquele que recebeu a cura, ele ficava tão empolgado, o presbítero Isaac, ele ficava tão empolgado, tão cheio da glória de Deus, que ele se levantava e começava a pregar: ei, o homem chamado Jesus me curou, o homem chamado Jesus me curou. Ele quem? O homem chamado Jesus. Quem é esse homem? É o homem de Nazaré, é o homem da Galileia, é aquele que andou por sobre as águas. O que aconteceu contigo? Eu era cego de nascença. Jesus colocou as mãos nos meus olhos e eu vi instantaneamente como é que ele era. Glória a Deus, aleluia. Imagina a multidão conversando, comentando, relatando: você era cego, como era a feição desse homem? Me explica como era a feição desse homem. Até que pelo fato, irmãos, quando Jesus desceu as águas marginais, Jesus só fez milagre após descer as águas marginais. Jesus só começou a fazer maravilha quando Jesus desceu as águas marginais e foi para o deserto, jejuou há 40 dias e 40 noites. Sabe que diz, irmãos? Quando Jesus estava no deserto orando, jejuando, já, aleluia, não está escrito na Bíblia, mas eu creio. Imagina Jesus no meio do deserto orando, jejuando. Falei: Pai, eu estou jejuando aqui, Pai. Eu estou orando, jejuando, orando pela multidão, orando pela minha igreja.
aleluia. Aí iniciou o ministério de Jesus. O diabo é tão sujo, meus irmãos. Satanás é tão sujo, é tão corrupto. Quando Jesus estava fragilizado, cansado de orar, de jejuar, Satanás se apresenta para Jesus. O diabo se apresenta para Jesus e fala: se tu és o homem, se tu és o filho de Deus, pega essas pedras e transforma em pão. O diabo sabia que Jesus estava cansado, fragilizado. Jesus estava cansado, só a matéria humana, até que pelo fato de Jesus era 100% Deus, 100% homem, na sua matéria humana, Jesus estava cansado, mas na sua matéria espiritual, ele era a glória de Deus na terra. Se você crê, joga a mão no céu e dá glória a Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo a presença do Cristo vivo. Deixa eu ver. Só quem está sentindo a presença dele. Só quem está sentindo a presença dele. Eu convido você que é batizado no Espírito Santo. Eu convido você que tem a marca do sangue. Eu convido você que já foi batizado com o Espírito Santo. Toda glória a Deus e aleluia. Em línguas espirituais. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus se levanta do seu propósito espiritual, inicia-se o ministério de Jesus. Até então, Jesus não era conhecido pelas suas profecias, era conhecido pelas profetas antigos, a Isaías e assim sucessivamente, era conhecido pelos seus pais, era conhecido por familiares mais próximos. Mas como Jesus sai do deserto, Jesus se apresenta: agora sim, agora eu vou fazer a obra do meu Pai, agora eu vou fazer a obra do meu Pai. Aí a Bíblia fala: e percorria Jesus as circunvizinhas, e percorria Jesus as ovelhas, e percorria Jesus toda a Galileia, e percorria Jesus Samaria, e percorria Jesus Jerusalém, aonde Jesus colocava o pé na sinagoga, todo mundo tinha que respeitar o poderio glória de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Porque Jesus entra no ambiente, Glória a Jesus. entra no templo, em um ambiente, de repente aparece um moço com a mão mirrada, com a mão enferma. Era sábado naquela época, sábado. Os homens religiosos, com seus anéis de estudo da época, com seu estudo do canon sagrado da época, eles começavam a comentar entre si: é aquele Jesus que diz que aonde ele chega, alguma coisa acontece. Quero ver o que é que ele vai fazer agora. Quero ver o que é que ele vai fazer agora. De repente, Jesus chama aquele moço que tinha a mão mirrada. Sabe o que a Bíblia fala? Jesus olha para aquele moço enfermo com a mão mirrada. A Bíblia fala que Jesus chama ele para o meio. Homem, vem para o meio. Imagina Jesus falando, profeta: homem, vem para o meio. Vem para o meio. Sabe o que é isso, irmãos? Todo mundo ia ver o milagre daquele homem. Todo mundo ia contemplar o milagre daquele homem. Como Jesus chama ele para o meio, Jesus cura aquele homem, Jesus restaura aquele homem. E Jesus fala, olha para aqueles religiosos e fala: é lícito curar no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? Todo mundo ficou calado. Como Jesus deu a resposta de autoridade, todo mundo ficou caladinho, quietinho. Ninguém respondeu Jesus de Nazaré. Porque na boca de Jesus tinha sabedoria, tinha poder, tinha glória, tinha fogo, tinha autoridade. Todo mundo respeitou a presença de Jesus de Nazaré. Todo mundo respeitou a glória de Jesus. E não fica por aí, meus irmãos.
corria por aí. A fama de Jesus percorria todo o campo. A notícia se esparramou tanto em Cafarnaum, que Jesus começou a percorrer todo o campo. Interessante que Jesus não estava sozinho. Jesus, quando foi para a obra, a primeira coisa que ele fez, ele selecionou homens, vocacionou homens para pregar a sua palavra, chamou os 12 apóstolos. E aonde Jesus chegava com os 12 apóstolos, os 12 apóstolos acompanhavam a Jesus, acompanhavam o mestre. Como Jesus agora, um certo dia, Jesus embarca agora em um barco com os seus discípulos. E a viagem do meu Jesus era ir para a cidade de Gadara. Jesus ia para a cidade de Gadara. O que é que Jesus ia fazer em Gadara? Jesus é Deus, Ele é todo poderoso. Jesus não chega na cidade por um acaso. Jesus não chega na cidade, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vou fazer? Não tem nada para me fazer não. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia que lá naquela cidade de Gadara tinha um homem possesso e endemoniado, que ele ficava pelos montes e pelos vales. Nem a polícia romana conseguia deter aquele homem. Nem a polícia romana segurava aquele endemoniado. Sabe o que acontecia? Aqueles romanos, príncipe Isaac, aqueles romanos, policiais romanos, pegavam aquele possesso, colocavam na penitenciária, colocavam na jaula, mas aquele possesso despedaçava os leões, quebrava as correntes, arrebentava o portão no meio e saía para os meios dos cemitérios para gritar que nem um leão, que nem um lobo do mato. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus sabia que ninguém resolveria o problema daquele homem. Jesus sabia que nem a polícia resolvia o problema daquele homem. A Bíblia não fala sobre os seus parentelas. A Bíblia não relata sobre os parentes, sobre os seus irmãos e assim sucessivamente. Mas aquele homem tinha sua família. Aquele homem tinha família, tinha parentes. Imagina os seus parentes, parentelas, pedindo socorro para todo mundo, pedindo socorro para que aquele homem fosse liberto daquele espírito maligno, daquele espírito possesso. Glória a Deus, aleluia. A família chegou a um ponto de chamar os policiais romanos e prender aquele homem, mas a Bíblia fala que ele despedaçava tudo, quebrava tudo. Mas o dia como Jesus conhece todas as coisas, Jesus, pastor Luiz Soares, chama os seus marinheiros. Eita glória! Jesus chamou os seus discípulos antes de ir para a missão. Vem cá, meus filhos, sente ao redor de mim. Eu quero explicar para vocês que nós temos uma missão. Imagina Pedro, como Pedro era mais afoito, como Pedro era mais nervoso. Pedro falou: mestre, para onde nós vamos, mestre? Nós vamos numa cidade por nome de Gadara. Mas mestre, fazer o que em Gadara? Naquela cidade tem um moço endemoniado, que nem a família consegue libertar, que nem a medicina tem poder para libertar aquele homem. A família já deu medicamento, a família já deu injeção, a família já deu todo tipo de medicamento, mas ele não se liberta. Eu quero ir em Cafarnaum, ou seja, eu quero ir naquela cidade de Gadara. Os discípulos já levantam. Jesus fala assim: olha, prepare a embarcação, porque já estamos chegando naquela cidade de Gadara. Só que está sentindo a presença dele. Agora, Jesus de Nazaré, eu querido e querida, eu tenho uma notícia poderosa mediante a palavra de Deus. O meu Jesus vai visitar a tua cidade de Gadara e vai resolver o problema para a glória de Deus Pai.
Jesus embarca com os discípulos, entra naquela embarcação. Interessante, meus irmãos, que quando Jesus entra naquela embarcação, acontece um temporal, acontece ventos, relâmpagos, trovões, o tempo se fecha um canto ao outro. Todos estavam aterrorizados, mas a Bíblia fala, Jesus ali naquele ambiente, Jesus para os ventos, Jesus para os temporais, Jesus acalma a maresia, Jesus como Deus, Ele estava no controle de tudo. Jesus estava no controle de tudo. No meio daquele vendaval, Jesus para o vento, aleluia, para os temporais, para a maresia, e Jesus desembarca em Gadara. Sabe o que entenda aqui, irmãos? Antes de Deus te entregar um milagre, antes de Deus te entregar um milagre, te entregar uma resposta divina, você passa por lutas, você passa por ventos, você passa por adversidades. É o vento daquele barco com os discípulos e Jesus. Jesus ia libertar aquele homem, mas o vento veio para quem impedir o milagre. Imagina os demônios naquele vento assoprando de um canto ao outro e dizendo, os discípulos gritando um ao outro, nós vamos morrer afogados. Jesus se apresenta naquele barco. Eu vou parar os temporais. glória a Deus, Eu vou parar o vento. glória a Deus. Os discípulos chamam Jesus. Jesus para aquele temporal inteiro. Jesus desembarca em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, Jesus desembarca com os seus discípulos na beira daquela praia. Quando Jesus coloca o pé na beira da praia, lá vem aquele homem correndo, saindo do meio da mata, saindo do meio dos cemitérios, gritando, rugindo, berrando. Ele vem, se aproxima até Jesus e cai de joelho na presença de Jesus de Nazaré. Aleluia. Aquele homem vem correndo, se dobra aos pés de Jesus. Uma legião de demônio, 600 demônios, se dobra na presença de Jesus de Nazaré. Jesus olha que é um processo endemoniado. Aleluia. Quando aquele demônio começou a falar, a conversar, Jesus só fez uma pergunta: como é o teu nome? Como é o teu nome? Aquele moço em processo endemoniado, ele abre a sua boca como um monstro, como um porco. Legião é o meu nome. Jesus coloca as mãos sobre ele, expulsa aquela legião. Jesus expulsa aquele demônio, aquela multidão de demônios que estavam naquele homem. Quando Jesus expulsa aquele demônio, aquele homem foi liberto para a glória de Deus Pai. Aquele homem foi transformado, e a Bíblia fala que esse homem se tornou um missionário, se tornou um pregador da palavra, e aonde ele chegava, ele pregava. O homem chamado Jesus desembarcou lá, aleluia, desembarcou lá numa cidade de Gadara e me libertou. Eu era processo endemoniado, ficava pelo cemitério, mas o homem chamado Jesus colocou as mãos sobre mim e eu fui transformado. Glória a Deus, aleluia. Eu fui transformado. Foi assim que é a história daquele homem endemoniado de Gadara. Interessante, meus irmãos. Quando Jesus fazia milagre, a fama dele percorria por todos os montes e valados. Todo mundo comentava em uma só voz: você viu aquele milagre? E a multidão: eu vi aquele milagre. Você viu Jesus colocando a mão sobre aquele cego? Ele viu na hora. Você viu Jesus colocando a mão naquele paralítico onde? Lá na cidade de Cafarnaum. Ele botou a mão e o homem se levanta. Você viu Jesus colocando a mão naquela mulher que tinha uma enfermidade nas costas? E ele falou assim: mulher, livre está do teu
um dia Pedro, quando estava com Jesus e os discípulos, um dia Pedro tomou a palavra e disse: mestre, eu sei, mestre, que tu és o Filho de Deus. Eu sei, mestre, que tu és o Filho de Deus. Todo mundo, mestre, estão comentando que tu és Elias, que tu és João Batista, que tu és profeta, que tu és o profeta que ressuscitou dos mortos. Todo mundo está comentando. Glória a Deus. Jesus olha Aleluia. para os discípulos: e vocês, meus filhos, o que é que vocês pensam concernente de mim? O que é que vocês falam concernente de mim? Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, para a glória de Deus Pai. Quero convidar os meus irmãos a ficar de pé, por gentileza, meus irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você, querido, entre comigo na presença de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que aonde Jesus chegava, irmão, aonde ele chegava, as multidões aglomeravam, a cidade. Um dia Jesus falou assim: olha, Jesus chamou os discípulos e falou assim: meus discípulos, meus filhos, prepara o barco para mim, prepara a embarcação, porque as multidões aglomeravam Jesus, as multidões queriam tocar em Jesus. Quando a multidão tocava em Jesus, acontecia milagre. Quando a multidão se exprimia em Jesus, acontecia milagre. Por quê? Porque na presença dele saía virtude, na presença dele saía milagre, na presença dele saía cura, na presença dele saía restauração. Levanta essa mão comigo, por gentileza. Vamos orar. Eu convido você que é batizado com o Espírito Santo para abrir a sua boca e entrar na presença de Deus. Batismo, eu não sou batizado, Jesus me escuta, Jesus te escuta. Entramos na presença de Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez mais, Pai, entramos na tua presença. Entramos, Pai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Entramos na sua presença, Pai, nesta noite, e nós profetizamos o milagre, nós profetizamos a cura. A sua palavra diz, meu Deus, que Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de eternamente, o mesmo Jesus que faz milagre está na tua vida, está na tua história. Se você está sentindo a presença dele, meu filho, eu te convido a dar glória a Deus e aleluia. Deus Todo-Poderoso, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre, nós cremos no milagre. Hoje, meu Pai, o Senhor está entre nós pelo seu Espírito. Naquele dia o Senhor estava em um corpo físico, mas hoje o Senhor se faz presente pelo poder do seu Espírito Santo. E eu sinto a presença de Jesus de Nazaré, sinto a presença de Jesus de Nazaré, sinto a presença de Jesus de Nazaré. Essa doença maligna, esse espírito maligno, você que está na sua casa ouvindo essa palavra, seja impactada pela glória de Deus, seja impactada pelo poder da palavra, seja curada em nome de Jesus de Nazaré. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença do Jesus que transforma, sinta a presença do Jesus que transforma, do Jesus libertador, do Jesus da circunvizinha, do Jesus das montanhas, do Jesus Todo-Poderoso. Aleluia. Que Deus e Cristo vos abençoe. Hoje o almoço está sendo.
irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Pastor Luiz Soares, esposa, família. E receba essa palavra da parte de Deus. Eu, nós, o presbítero Isaac, irmão José Antônio, nós sempre estamos nas ruas pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus. Eu estava numa cidade estou encerrando. Eu estava numa cidade por Dono do Cáceres. Estava num hotel lá. Eu estava vindo para Comodoro. Estava com a mochila nas costas. De repente, tem um moço gordo atravessa a rua. Ele veio falando língua estranha. Meu Deus, o que vai acontecer aqui? Pastor Dois Soares. Ele veio, atravessou a rua, cordão, veio falando língua estranha. Ele abaixou meio devagar. Se aproximou assim, agarrou a mão aqui, outra mão aqui, e falou: filho, eu te quero nas ruas fazendo a minha obra. Glória a Deus. Filho, eu não te quero em quatro paredes, eu quero te ver nas ruas, nas circunvizinhas, nos montes, nos palácios, pregando a minha palavra. E eu vou te dar autoridade pela palavra, autoridade pelo Espírito de Deus. Eu comecei a chorar, comecei a falar língua estranha no meio da rua. Aquele homem começou a marchar e falar em língua na frente do hotel. Todo mundo ficou olhando para ele. Ele já não sei o que, partiu para a senhora, aquela senhora dona do hotel, e entrou uma mensagem profética para ela. Pastor Benjamin Fouquet, todo mundo conhece. Ele entregou essa palavra de Deus, essa mensagem profética. Sobre o dia contínuo, você estava sonhando de ver nas ruas, pregando, fazendo a obra de Jesus nas ruas, nas praças, nos bairros. Mas quase 5 vezes sonhei, me calado, comentei para minha esposa. Ela falou: Deus, faz prova de Deus, porque pregar nas ruas não é fácil. Você pode encarar qualquer coisa nas ruas. Alguém pode vir com um pedaço de pau, alguém pode vir armado. Irmãos, a primeira vez que eu fui pregar aqui no meio da rua, pastor Luiz Soares, aqui no meio da rua, pregamos a mensagem ao vivo. E a mensagem é: o Cristo da Catatumba vazia está vivo no globo terrestre. Era a mensagem. Quando nós estávamos pregando a mensagem, pastor Luiz Soares, veio um moço, atravessou o rosto, chorando. Ele dobrou o joelho em prantos, falou: moço, eu estou afastado da casa de Deus há 14 anos. Evangelista, aconteceu isso na minha vida, mas hoje eu fui confrontado pela palavra de Deus. Eu fui confrontado pela palavra por Jesus ressuscitado. Eu falei assim: moço, você acredita que Jesus ainda é a tua vida? E eu creio. Eu estou no meu joelho no meio da rua e eu quero voltar para Jesus de Nazaré. Quando ele levanta um pouco a camisa, eu não perguntei se ele seguiu, se ele disse, eu não perguntei. Só falei de Jesus para ele. Me abraçou, chorou muito. E no outro dia pegou um ônibus e foi para a sua terra, foi para a sua cidade. E é isso, irmãos, estamos fazendo a obra de Deus. Todo canto onde eu senti, onde nós sentimos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Eu sei que muitos podem olhar para a gente e falar: pô, quer se aparecer, quer se exibir, Não é isso, irmãos, não é isso. Falar de Jesus é obrigação nossa, né, pastor? Falar de Jesus é obrigação nossa, responsabilidade, obrigação de cada um de nós. É a nossa missão falar de Jesus, né? Jesus fala assim: filho, você quer ir? Mas Jesus fala assim: eu te dou uma obrigação, vai e prega a minha palavra.